Fala pessoal, aqui é Diego do Futuro e eu vim trazer alguns recados aqui que são fundamentais para a gente dar prosseguimento ao programa. Primeiro, nós tivemos um problema com o áudio do Rafael Ranieri, do Formiga Cast, pois a abertura dele não captou. Então nós não temos, né, a frase que ele fala ali no começo, mas o Rafael Machado, do Ilha Kaiju, ele comenta sobre essa frase, mas acho que dá para entender bem. Então decidimos deixar no programa que acho que não vai fazer grandes faltas. E outro recado é que o áudio do Rafael Machado sofreu uma alteração bem no finalzinho do programa. Então quando você estiver ouvindo lá por volta, né, de 1 hora e 2, o áudio do Rafael começa a sofrer uma variação. A gente não sabe muito bem o porquê que aconteceu isso, mas a gente fez o que pôde para tentar resgatar a fala do Rafael, e eu acredito que o ponto que chegamos é que agora está um pouco audível. Então, mil desculpas, né, por sofrer, né, esse problema, por essa qualidade do áudio, mas decidimos manter no programa porque o Rafael ainda estava concluindo seu pensamento e também no final ele se despede, então a gente decidiu não perder o Rafael ao longo do programa para manter aqui as suas informações. Então é isso, espero que vocês curtam. Esse bate-papo deu muito trabalho para ser realizado, mas acredito que ficou um resultado muito legal e não poderia ficar de fora, né, na nossa comemoração dos 200 episódios. Então, um bom programa para você e divirta-se! Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e eu preciso ler mais mangás. E aqui do meu lado tá ele, Fábio Aliende. Fala pessoal, eu já vou começar me desculpando pelos vários erros de pronúncia e inverter o nome com o sobrenome e tudo mais que vai rolar nesse episódio, tá? E hoje, né, Fábio, vamos comemorar aqui o nosso episódio 200. Olha só, hein? Achei que a gente não chegaria aqui, porque o nosso episódio 100 foi lá em abril de 2021, cara. Faz muito tempo isso, hein? Quase que a gente chega em 3 anos, hein? Dos episódios. Pois é. Mas assim, para nossa missão ficar mais completa aqui, temos reforços, né, Fábio? Reforços de peso. A gente tem uma dupla de Rafaels, ou Rafaéis, sei lá. Bom, vamos lá. Hoje estamos aqui com o Rafael Ranieri, lá do Formiga Cast. E ainda aqui do outro lado, né, temos aqui mais um reforço. Esse aqui é um dos expoentes do YouTube, né, Fábio? Estamos aqui com o Rafael Machado, lá do Ilha Kaiju. Saudações, é uma satisfação participar. E outro sonífero, né? Eu também faço as pessoas dormir quando eu faço. Se me deixar, eu falo sem parar, então me cortem. Não, que isso. Hoje você está no formato certo, hein? Vamos. Hoje é só áudio, a galera tá aqui pra nos ouvir, certo? É isso aí. Esse é o programa do pessoal ouvir lavando louça e tal. Então acho que ninguém dorme fazendo isso. Exato. Muito obrigado aí pelo tempo. E, Fábio, eu vou deixar hoje com você aqui, vou passar o bastão aqui do host, porque hoje eu estou para aprender, tá? Eu não sou um leitor assíduo de mangá e tô aqui para fazer as anotações e indicações que vocês têm para deixar pra gente. Cara, beleza, assim, eu acho que eu também vou aprender, né, da presença dos dois aí, né, mas vamos fazer o que dá. Acho que a ideia é a gente ter aí um programa irmão do nosso episódio 100, né, lá a gente falou da história dos quadrinhos americanos, então acho que nada mais justo, né, do que no programa 200 a gente falar um pouco do outro lado do ocidente, a gente trazer a história dos mangás. Mangá que, mais uma vez, ouso dizer que a gente deve sim, a gente precisa começar a falar mais. Tudo bem que a gente andou falando de uma coisinha ou outra, né? Mas acho que dá pra falar bem mais. A gente ainda tá devendo um programa de One Piece, cara. Hoje não vai ter como escapar desse assunto. Pois é. Vamos lá, acho que quando a gente fala de mangá, acho que a primeira coisa que vem à mente são aqueles olhos grandes, expressivos, linhas de movimentação, etc. Mas acho que mangá é muito mais do que isso. Mangá é uma forma de arte que vem se desenvolvendo no Japão já há
muitos tempos, assim, séculos, diria. Começando pela forma de arte lá no século XII. Talvez a primeira expressão artística lá do Japão seriam os romos de pintura. Se não me engano, era aquele sacerdote, artista, Toba. E assim, acho que a primeira expressão de narrativas na arte japonesa pode se vir daí, dos romos de pintura chamados de emakimonos, que eram grandes romos mesmo, que hoje em dia acho que sobraram alguns poucos que são considerados como tesouros nacionais, que tratavam de narrativas diversas, históricas, religiosas, sociais, contos de yokais, histórias cômicas. E desde o princípio você podia ver que esses romos traziam uma narrativa entre os desenhos, eles traziam uma história, eles traziam uma progressão de uma ação. Pela época, a gente está falando de século XI e XII. Não, acho que não se falava muito de charge, mas se falava assim em desenhos caricaturais e cômicos. Então já se tinha animais antropomorfizados, já se tinha toda uma narrativa. Assim, a gente está falando do período de século XI e XII, mas isso já vai atravessando o shogunato e o período Edo, né? Então, assim, já havia a proibição de representar políticos em desenhos, então os artistas já tinham que se reinventar. A narrativa, uma imagem, no Japão ela é anterior a isso, né? Porque uma pintura com uma imagem única já pode ter uma narrativa. A diferença nesses emakimono é que eles vão ter uma narrativa sequencial, porque assim, era um rolo comprido, não dá para ver o rolo inteiro, então a pessoa ia desenrolando um lado e enrolando o outro. E conforme ela ia fazendo isso, tinha uma série de sequências de imagens que ela via uma de cada vez. Então o que o Monogatari proporcionava era uma leitura em sequencial, a imagem narrativa, mas organizada numa sequência de imagens. Caramba, isso deve ser lindo, hein, cara? Meu Deus. E além disso, é preciso a gente sempre levar em consideração que a estrutura, a mídia, o meio, claro que obedece tipicamente aos recursos que cada cultura, cada história possui. Mas quando você elabora isso, quando você extrapola isso para uma epistemologia dos quadrinhos, você percebe que isso não é diferente, por exemplo, dos afrescos do Partenon ou das histórias sequenciais que havia, por exemplo, contando histórias religiosas nos vitrais de catedrais, por exemplo. Esse é o tipo de desenvolvimento narrativo e pictográfico que fica naquela zona meio cinzenta, naquela intersecção de proto-quadrinhos e quadrinhos, história sequencial e tudo mais, que é uma coisa que do ponto de vista historiográfico ainda permanece meio nebulosa. É claro que a gente pode, de um ponto de vista cultural e histórico, refazer um caminho possível entre o mangá contemporâneo e essas origens do Monogatari, como o Rafa está falando. Mas isso aqui serve só como um adendo aí pro amigo ouvinte, para entender que essa história não é absolutamente determinada nem completamente definida. Isso cabe muita interpretação e investigação, e a gente menciona esse tipo de coisa como um contexto, né, como uma visão mais abrangente das coisas, mas não que isso esteja escrito em pedra, né? Eu acho que é relevante a gente pensar que se a gente pensa como essas obras são relevantes para os quadrinhos, é sempre uma leitura anacrônica, né? Porque esse pintor de Monogatari, ele não estava fazendo quadrinhos, ele estava fazendo os emakimono pelas regras do emakimono. Nós, hoje, do presente, olhamos para lá e vemos, olha só, já tinham elementos que vinham aparecendo nos quadrinhos depois, mas ainda não eram, né? Seriam proto-quadrinhos. O Rafael comentou sobre o proto-quadrinhos e até comentou sobre o Paternon. Eu lembrei que pode ser feita uma comparação com tapeçarias feitas por civilizações europeias também, né? A ideia de narrativas sequenciais, ela não é exclusiva de virtualmente nenhum povo, né? Sim. Quem quer realmente ir a fundo nessa extrapolação vai lembrar de narrativas pictográficas dos Homens das Cavernas e tudo mais. Rupestre, né? Isso, mas assim, repito aquilo que eu disse anteriormente. Isso precisa ser colocado em uma tremenda contextualização e ser observado de forma profundamente crítica, exatamente por causa disso que o Rafa falou, pra gente
evitar equívocos historiográficos e anacronismos, né? Perfeito. Mas eu tenho certeza que em algum momento, né, a gente tem o que pode ser definido como o primeiro mangá, assim como a gente tem o Yellow Kid, né, dos quadrinhos americanos, talvez. E isso, com certeza, deve ter alguma obra, né, que é referência. O primeiro é sempre difícil, a gente tem mais os primeiros. Dizer esse aqui foi o primeiro é uma coisa muito difícil sempre de determinar. O próprio Yellow Kid é contestado, não é batido na pedra. Quem defende o Yellow Kid como primeira história em quadrinhos são historiadores dos quadrinhos dos Estados Unidos, porque os europeus têm obras mais antigas e dizem que já era quadrinhos muito antes, né? Os Estados Unidos têm esse histórico, né? De querer ser o primeiro e a gente sabe que não é. Até no caso, por exemplo, dos mangás, eu me lembro de uma postagem que o Rogério de Campos, né, hoje editor-chefe da Veneta, ele fez de uma investigação que ele trombou, pelo jeito foi um negócio meio acidental, onde ele encontrou uma espécie de referência etimológica à palavra mangá muito mais antiga do que a aplicação japonesa do termo, que existe uma correlação com uma palavra que vinha do sânscrito, que é um idioma exponencialmente mais antigo, assim, em termos culturais falando. Então, assim, você percebe que o que eles chamam de mangá é, na verdade, uma compreensão de um certo estilo de arte, de uma certa aplicação da narrativa. E é por isso que eu concordo bastante com o Rafa quando ele fala, por exemplo, não é nem definir, é mais fácil a gente perceber quando existe uma produção e uma recepção. Isso é muito importante quando a gente fala de qualquer obra de arte, tá, gente? Não só quadrinhos. Mas, assim, essa percepção, essa recepção por parte do espectador de que aquela forma de arte se define como uma forma de arte também, não exclusivamente, mas também é um elemento muito importante para você definir que aquela forma de arte existe. Então, assim, para nós é muito mais aplicável a gente se debruçar em um desenvolvimento dos mangás enquanto aquilo que nós compreendemos como mangá, ali mais ou menos na virada do século XIX para o XX, quando a forma de arte começa a se formatar de uma maneira que a gente tem mais referencial para compreendê-la assim, às vezes do que talvez se debruçar, por exemplo, sobre... de novo, não é que a contextualização que vocês estavam fazendo seja equivocada ou inadequada, nada disso. É uma curiosidade super bacana, e você ter um traçado histórico sempre ajuda numa compreensão mais abrangente. Mas assim, quando a gente fala estritamente de mangá, se a gente vai falar de mangá, é mais interessante a gente se debruçar justamente sobre o momento em que tanto aqueles que criam quanto aqueles que recebem entendem aquela forma de arte como sendo um mangá, né? É um bom ponto de partida, né? Uma conversa. Legal. Bacana. Pegando ainda no fio da meada e nesse fio da meada e falando das proto-narrativas, a gente também tem, além dos rumos de pintura, nos séculos seguintes, aí, a partir do século XVII, a gente tem também o surgimento das estampas. A gente tem diversas formas de estampa vindo de diversas partes. Acho que uma delas é tipo de estampa ukiyo-e, quer dizer, imagens do mundo flutuante. E assim, aí, no caso, elas também traziam narrativas, mas aí já traziam narrativas em folhas separadas. Era forma de arte barata e descartável, e pelo menos na pesquisa que eu fiz, meio que a estampa servia para tudo. Servia para bula de remédio, servia para fazer retrato de atores, postal, paisagem, até... Pelo que eu tava vendo, até board games acho que tava no meio, assim, acho que tinha artista que fazia estampa com jogo para crianças. Caramba. A Nintendo começou a vida dela assim. Lá no século XVII. Isso, e eu imagino que desde lá eles já assediavam qualquer pessoa que tentava usar essa arte para qualquer outra coisa que eles não permitissem. Eles não permitissem, verdade. Se a gente pensar nesse período, assim, até o século 19, 18, 19, o Japão vai ter várias tradições de narrativas que usam imagens, sabe? Tem o Tobae, tem o Pontie, tem o Kyoga, cada uma com um conjunto de características e técnicas específicas, assim. Então, o costume de fazer narrativas usando imagens no Japão, mesmo essas impressas que usavam essas técnicas de gravura que eram baratas, era uma coisa que já tinha estabelecido. Só que, assim, o que vai definir o mangá que a gente conhece é a virada do 19 para o século XX.
Porque no finalzinho do 19, no começo do século 20, vão chegar no Japão as publicações ocidentais. Então, as revistas inglesas, a Punch e a Puck, vão chegar no Japão. Isso vai ter um impacto, porque eles faziam aquelas imagens tradicionais, eles faziam o Tobae, eles faziam o Kyoga. Quando chegam a Punch, chegam a Puck, que tem essa estrutura dos quadrinhos europeus, aquilo ali vai ser um impacto para eles e vários japoneses vão começar a usar essas técnicas. E logo em seguida, no comecinho do 20, chegam os quadrinhos dos Estados Unidos. Então, os Sobrinhos do Capitão, do Rudolph Dirks, foi traduzido para o japonês e publicado no Japão no comecinho do século 20. Sabe, teve outras histórias em quadrinhos ali do estadunidense, ali do comecinho do século 20, que foram publicadas lá, e chegaram a fazer uma versão japonesa da Punch para lançar lá com autores japoneses. Então, quando chegam os quadrinhos britânicos, estadunidenses, a princípio, os autores japoneses eles vão ver aquilo e vão tentar criar os próprios quadrinhos deles, mas combinando essas técnicas que vieram do Ocidente com elementos que já circulavam, iconografias, técnicas narrativas que já circulavam no Kyoga, no Punch-e, no Tobae. Então, os quadrinhos, o mangá que a gente conhece vai surgir desse encontro dos quadrinhos ocidentais com essas tradições que já tinham no Japão de imagens narrativas. Isso me pegou de surpresa porque eu não imaginava que uma coisa de fora, né, de uma cultura tão restrita, né, como uma cultura japonesa, assim, ela pudesse ter esse grande impacto, porque o que eu sei é que a própria sociedade, né, hoje o mangá ele faz parte, né, da cultura, né, das pessoas lá. Então me parece que começou por uma influência de fora, né? Isso é bem interessante. Foi meio que um encontro entre os dois, né? Um pouco antes dessas revistas chegarem, teve todo o movimento da exportação da arte japonesa, das gravuras japonesas para a Europa, e aí, tipo, os artistas europeus começaram a admirar essa arte, começaram a querer visitar o Japão para fazer essa arte também, e aí começou. E aí, quando eles vieram, eles trouxeram o quadrinho ocidental. Que legal. Dando uma continuidade para o que o Rafa estava falando, quando a gente fala de história dos mangás, acho que tem dois momentos assim que são mais importantes para a gente se debruçar, que são o seguinte: em 1868, imagino que vocês tenham essa data em mente, né? Essa vai para muitos fãs de Samurai X aí fora, porque todo mundo aprendeu o que era a restauração Meiji com o Samurai X primeiro, antes de partir para a pesquisa histórica, né? Por que isso é importante? Porque quem se lembra desse evento lembra que, à ocasião da restauração Meiji, um dos tópicos que orientaram esse movimento político foi a reabertura do Japão para o Ocidente, e um outro tópico muito importante foi a busca pela modernização do país para que eles estivessem mais alinhados com aquilo que eles consideravam como um avançado desenvolvimento civilizatório do Ocidente, né? Friso aí o que eles consideravam assim. E isso, obviamente, não inclui apenas a importação de tecnologia, mas também de referencial artístico e estético. A gente vê, por exemplo, a introdução de vestimentas com inspirações mais ocidentais, a gente vê todo um processo de absorção de cultura de diversos pontos, e como a arte dos quadrinhos já era, não a ocasião da restauração em 1868, mas durante esse processo, quero dizer, especialmente na virada do século XIX para o XX, mais ou menos nesse momento, quando a forma dos quadrinhos já começa a se definir um pouco melhor, assim, mais parecido com aquilo que a gente compreende hoje como o que é quadrinhos, essa arte do Ocidente também chega ao Oriente, né? E durante as primeiras décadas do século XX, esse movimento, ele inclusive vai se intensificando, né? Não são poucos os artistas, por exemplo, o próprio Osamu Tezuka, ou Tezuka Osamu, eu vou falar invertido porque o Rafa está aqui, então eu devo esse preciosismo a ele. O próprio Tezuka Osamu, ele fala, por exemplo, que uma das grandes inspirações dele foram obras ocidentais. Isso me leva ao segundo grande momento na definição do que são os mangás, que é o pós-guerra. Porque no pós-guerra você tem uma espécie de movimento, assim, que é paradoxal, porque
se no período pré-guerra a gente tem assim, uma influência muito grande da estética dos quadrinhos ocidental, ajudando a formatar o que é o mangá japonês, após a Segunda Guerra, a gente tem um movimento por parte de autores que busca distinguir o mangá como uma forma de arte própria e indistinta. E aí você tem o surgimento, por exemplo, de algumas publicações importantíssimas como a Garou ou a Com, né, que era comandada pelo próprio Tezuka, que buscam, através da liberdade artística e através da experimentação estilística, através da experimentação da arte, estabelecer aquilo que é mangá como um estilo propriamente dito, que é distinto daquilo que a gente daquilo que a gente compreende no Oriente. Então, assim, quando a gente fala de história dos mangás, se você quer, né, como vocês estavam mencionando ali no início do episódio, se você quer uma data específica que seja definida e compreensível como um momento em que os mangás começam a se definir como mangás, aquilo que hoje qualquer um bate o olho, você entende como um mangá, ou mesmo, por exemplo, né, que hoje a gente passa por um processo de retroalimentação em que o Ocidente é muito influenciado pela estética dos mangás, né? Hoje isso se sobrelapa muito, existe essa percepção de que a influência dos mangás no imaginário dos leitores hoje supera inclusive a dos comics. Não vou entrar muito nesses termos porque é um outro debate, mas enfim, isso acontece. Se você quiser uma data específica, é mais fácil você traçar isso ao fim da Segunda Guerra, quando existe esse movimento consciente de tentar estabelecer o mangá como uma forma de arte, do que antes, quando essas inspirações elas eram mais elusivas e não havia tanto essa preocupação estilística, havia mais a preocupação em produzir histórias, produzir artes, autores produzindo e leitores lendo. Era uma preocupação mais com a forma, né? Eu acho que talvez seja um pouco mais complicado, porque aquela produção logo pós-guerra, ele tem muita continuidade de uma produção feita de quadrinhos ali no Japão nos anos 30, nos anos 40, que meio que quase se perdeu e que meio que ficou esquecido por causa da guerra ali no meio. E daí, às vezes, a gente tem essa ilusão de ruptura, mas não foi uma ruptura, sabe? Foi uma pausa. Nunca é uma... Assim, é o que todo historiador sempre fala, né, cara? A história não é, tipo, elos de correntes sendo, tipo, unidos um por um. É um fio contínuo, né? Então, assim, eu concordo contigo. Essa impressão de pausa é apenas uma impressão. É lógico que existe a continuidade. A própria Associação de Mangá do Japão ela foi criada em 42, né? No meio da guerra. E em 41 foi quando as várias publicações foram encerradas porque começou a censura. O Ministério da Cultura começou a se meter e dizer o que podia e o que não podia fazer. E eles determinam a organização dessa organização, porque era uma forma do Estado controlar. Mas falando de novo sobre os, eu acho que eu vou voltar um pouquinho, assim, porque eu acho que assim, na constituição do que a gente entende como mangá, tem um momento que é importante ali, no comecinho do século XX, que são dois autores que são extremamente relevantes, que um deles é o Kitazawa Rakuten, e o outro é o Okamoto Ipê, que basicamente eles são os caras que vão puxar a produção de quadrinhos no Japão. São esses os caras. Vão ter outras pessoas fazendo ali, mas eles são autores que eles vão se destacar e vão organizar outros autores de mangá em volta deles, assim. O Kitazawa, ele vai ser quem vai estabelecer um formato de quadrinhos que até hoje é bastante publicado no Japão, que é o Yonkoma, ou 4 quadros, que é uma estrutura de narrativa de humor em 4 quadros, que segue uma estrutura de 4 atos. E o Okamoto, ele vai estabelecer um estilo que vai ser conhecido como Emonogatari, que tinha no começo bastante influência dos quadrinhos europeus, inclusive tinha a imagem e o texto fora da imagem, sabe, como eram aqueles quadrinhos europeus do século XIX, mas depois, com contato com os quadrinhos dos Estados Unidos, eles também vão começar a usar balões, e chega um ponto que esses Emonogataris, eles têm texto dentro do quadro e texto fora do quadro ao mesmo tempo, e eles se complementam. Assim. O Okamoto e o Kitazawa vão ser o centro de 2 núcleos de mangá e de quadrinhos que vão ter no Japão nesse começo do século XX. Então eles vão ser caras que vão ser bastante influentes e vão ajudar a alicerçar a base dos quadrinhos japoneses. E o Kitazawa,
acho que a partir de 1902 que ele vai publicar uma história em quadrinhos que vai se chamar Didi Mangá. E esse termo mangá, ele vai buscar lá de uma obra, de uma série de desenhos do Hokusai, e vai fazer essa referência à obra do Hokusai, só que estilisticamente, estruturalmente, é muito mais influenciado por quadrinhos dos Estados Unidos do que pela obra do Hokusai. Então a referência é mais ao nome do que ao formato. Essa obra do Hokusai, só pra dar uma contextualizada, era uma série de manuais que o Hokusai tinha preparado para os seus discípulos, para eles poderem seguir aí o estilo de desenho, para poderem... É meio que manual de como aprender para ensinar desenho. E o Hokusai chamava de mangá. Mas, assim, não tinha nada a ver com as histórias em quadrinhos, né? Assim, mas o que vai acontecer? Vai ter esses dois núcleos, um ali em volta do Okamoto e em volta do Kitazawa, que eles vão reunir vários discípulos, né, e vão ensinar suas técnicas para eles. Só que, assim, vai ter um momento que vai determinar... Nesse período, quando o Kitazawa ele chama a história dele de mangá, e é um dos primeiros autores a apresentar esses quadrinhos que tinha uma estrutura parecida com os quadrinhos dos Estados Unidos, o termo mangá vai pegar nessa época. Tipo, a imprensa do Japão vai começar a usar o termo mangá, e nesse contexto, o mangá tem dois significados. Histórias em quadrinhos ocidentais e histórias em quadrinhos japonesas influenciadas pelas histórias em quadrinhos ocidentais. Esse termo mangá vai surgir para diferenciar do Tobae, do Kyoga e das outras técnicas e tradições japonesas de narrativa com imagens. Então, o termo mangá começa a ser usado para dizer, olha só, isso aqui é uma coisa nova, isso aqui é uma coisa nova influenciada que segue influências de obras ocidentais, que não é a mesma coisa que as tradições que já existiam de narrativa com imagem. Então, o mangá, o termo começa a ser usado justamente para dizer que era influenciado pelos ocidentais. Eu sempre achei que era um negócio muito deles, muito original, assim, e eu fico impressionado deles, assim, como você falou, deles aceitarem, né, até pontuar como dar crédito. Não, a gente foi influenciado mesmo, só que agora eles estão trabalhando para criar uma coisa com a própria identidade, né. Não, mas é que assim, é um costume bem antigo japonês, inclusive envolve toda a arte japonesa, a ideia de apropriação. Quando eles entram em contato com uma cultura diferente, pegar um elemento dessa cultura, desmontar, pegar só o que é útil para eles e tudo que é ideologicamente contrário à organização social japonesa, eles excluem esses elementos e só o que é útil eles pegam e adaptam para a cultura deles. Eles sempre foram assim com tudo, com tecnologia, com questões culturais, com a escrita que eles se apropriaram da China, a forma de organização política. Então, existe uma tradição japonesa da apropriação. Então, foi só mais uma vez que eles executaram isso, sabe? Não foi... Já tinha todo um costume em fazer isso. Só que, assim, ó, esse imaginário do mangá como uma coisa japonesa tem um motivo. Porque, assim, nesse período ali dos anos 20, 30, o período ali da era Taisho, o começo da era Showa, é o pré-Segunda Guerra, né? É quando começa, tem todo aquele desenvolvimento daquelas narrativas nacionalistas ufanistas no Japão, né? Os militares assumem o poder, começam a criar aquelas narrativas sobre a superioridade japonesa, e isso eles começam a enfiar em todas as áreas, assim. Então, em 1924, foi publicado um livro de um autor chamado Hosokibara Seki. E o Hosokibara escreveu um livro chamado Nihon Mangashi, que a tradução literal é algo como História do Mangá do Japão. E assim, ó, só pelo título, é História do Mangá do Japão, não é História do Mangá. Se é História do Mangá do Japão, é porque ele entendia que existia o mangá do Japão e o mangá de fora do Japão. O mangá de fora do Japão, que era histórias em quadrinhos ocidentais, porque o mangá era usado para todas as histórias em quadrinhos. Só que nesse livro, o Hosokibara, ele segue essas tendências que o Ministério da Cultura e o governo estavam propagando, de cultuar tudo que era muito japonês, e ele vai escrever uma história dos mangás japoneses, ele vai criar toda uma narrativa que vai vincular com as tradições. Olha como já existiu o Kyoga, olha como já existiu o Tobae, olha como já existiam tradições de narrativas com imagens no Japão, e o mangá é uma continuação disso, e ele vai apagar todas as referências a essas influências ocidentais. Inclusive porque logo depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos e a Inglaterra vão ser inimigos do Japão, né? Inclusive vai ser proibida a entrada de filmes, quadrinhos, livros ingleses e estadunidenses.
Então vai ter todo um apagamento histórico intencional durante a guerra para remover essas referências que tinham influência das obras ocidentais. Não, faz todo sentido, né? Até como você falou, da questão do espírito nacionalista, não tem o porquê a gente manter algo que os nossos inimigos estão influenciando aqui na nossa cultura, né? E como esse livro foi muito... Era o único livro da década de 20 falando sobre história do mangá no Japão. Então, quando alguém ia pesquisar, ia nesse livro. Só que esse livro, ele reescreveu a história, sabe? Sim, E sim. citava ele como se fosse confiável, assim. Mas hoje, no Ocidente, existem autores que estudam mangás no Ocidente que ainda repetem muito isso. Olha só, o mangá é uma tradição direta do Tobae, do Kyogá, do Samangá e tal, e apagam essa narrativa porque eles ainda estão muito presos nessa narrativa do Hossokibara. Só que vários autores japoneses, o Tsukaede, o neto do Natsume Soseki, o Natsume Fusanosuke, tem vários pesquisadores, o Azuma Hiroki, vários historiadores do mangá japoneses, dos anos 2000 para cá, eles já consideram que, olha só, não existe isso de vincular tudo como se o mangá fosse uma evolução de uma arte pura japonesa. O mangá surgiu no contato com os quadrinhos ocidentais. Assim, os japoneses dos anos 2000 para cá, eles já defendem isso como certo. Assim. Só que no Ocidente, esses livros e essas pesquisas ainda não foram produzidas, não chegaram aqui. Aliás, eu queria fazer uma contribuição, um adendo do que o Rafa estava falando, sobre essa questão da apropriação. Isso é um elemento tão enraizado na cultura japonesa. Inclusive, ele pode ser traçado a tradições que são até religiosas, culturais mais profundas. Existe um princípio que eu, por exemplo, aprendi nas artes marciais, mas é algo que você consegue aplicar em literalmente qualquer forma de arte. Talvez dependendo do mangaka com quem você estiver falando, ele talvez vá falar sobre isso, que são 3 princípios, é o Shu, Ha, Ri. Isso você pode traduzir, assim, male, né, de um jeito bem tosco, não falo japonês, tá, então vão me perdoando, mas Shu, Ha, Ri significa algo como aprenda a forma, assimile a forma, abandone a forma. É uma coisa que, por exemplo, quando a gente está estudando artes marciais, o que os nossos professores eles falam? Primeiro você repete aquilo até se tornar mecânico. Depois você começa a entender a aplicação daquele movimento. E aí você repete a aplicação e por aí vai. Até você entender completamente o que aquele movimento significa e como você pode aplicá-lo. E aí numa terceira etapa é o quê? É você abandonar a forma, que significa o quê? Você esquece assim, num sentido não mnemônico, mas epistemológico mesmo. Você deixa de lado a função daquela forma e você passa a ser criativo, você passa a ser intuitivo com ela. Você deixa a mecânica, você deixa a consciência de lado e você deixa aquela forma fluir de um jeito que faça sentido para você, algo que represente a sua subjetividade, as suas necessidades, as suas particularidades. Para um lutador, por exemplo, isso significa a forma do corpo, a maneira como você reage a determinadas situações, a maneira, o seu estilo de luta e tal. Isso eu falo meio de experiência própria. Isso é o Shu-Ha-Ri, você chegar num domínio daquela forma em que você começa a deixar de pensar sobre ela e a se debruçar sobre ela para fazê-la evoluir. E os japoneses são muito bons nisso. Eles assimilam, eles primeiro aprendem alguma coisa, eles assimilam a produção de tal coisa, e então eles passam a pensar em como melhorá-la. Eles deixam aquele pragmatismo da forma de lado, e eles pensam, puxa, como que a gente pode melhorar isso aqui? Tinha um professor que costumava até brincar, ele era japonês de Okinawa, né? Mas enfim, ele costumava brincar muito com isso, que ele falava que o japonês não perde muito tempo criando as coisas. Ele fala, a gente deixa vocês fazerem o trabalho por nós e a gente só faz melhor depois. Faz sentido, Faz sentido. Isso de muitas formas, assim, também se aplica aos mangás, porque não é que, lógico, falando dessa forma parece que eu estou dizendo, mangás são melhores que outras formas de arte. Não, esse termo específico não se aplica à forma de arte, porque forma de arte não se quantifica, né? Mas o que você percebe é que a partir do momento em que, e aí eu insisto um pouco, embora eu concorde com os argumentos que vocês levantaram daqueles pequenos
pontos históricos mais importantes antes do fim da guerra, mas já nos anos 40, eu acho que é importante a gente ressaltar esse movimento que é feito pelos autores da Garou e pelos autores da Com depois da Segunda Guerra, porque é dali que vão surgir muitas das influências que vão inspirar os mangakás que ajudaram a definir, na nossa percepção, e eu digo isso na nossa percepção, eu quero dizer nossa, aqui, nós que estamos conversando, vocês que estão ouvindo, nós leitores contemporâneos, do que é um mangá. E isso só ocorre a partir do momento em que existe uma iniciativa consciente de abandonar a forma dos quadrinhos, por assim dizer, e você pensar em como elaborá-la, como fazê-la evoluir, como fazê-la representar melhor as suas urgências enquanto artista, suas particularidades e por aí vai. Entendeu o que eu quero dizer? Claro, claro. Eu acho que, como eu falei, acho que é um bom ponto a gente partir o que está sendo produzido e quem está recebendo entende aquilo como mangá, né? Eu acho que é um ótimo ponto de partida, mas eu só tô esperando aqui a hora que o Goku vai entrar nessa história, tá? Até agora eu não ouvi nada. É porque, por incrível que pareça, cara, assim, nisso eu sou meio xiita e às vezes as pessoas acham que eu falo bobagem. Mas é que assim, como fenômeno midiático, tá? Como influência dentro de um certo nicho cultural, é claro que você não pode simplesmente virar as costas pro fenômeno dos Battle Shonen, né? Porque tem isso também, né? O Dragon Ball, Naruto, One Piece, que são esses mega fenômenos, eles sequer representam uma demografia específica. Eles são um subgênero que faz muito mais sucesso, inclusive do que eu acho que deveria, né? Porque, francamente... Explodiram a bolha, né? Eles fizeram um pouco isso, cara. Você fala, por exemplo, Dragon Ball, é muito difícil às vezes você falar, por exemplo, não do Dragon Ball, ou Dragon Ball, eu quero diferenciar, tô falando assim de Dragon Ball para não falar de Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super, eu digo Dragon Ball, a primeira etapa o famoso Gokuzinho. Vamos focar no mangá, né? O mangá é Dragon Ball e pronto, né? Isso, porque assim, este mangá específico, de fato, ele foi um fenômeno cultural e ele é importante na medida em que ele leva a indústria, e percebam que aqui eu estou usando uma expressão bastante mercadológica, na medida em que ele leva a indústria do mangá para fora do Japão, né? Dragon Ball, por exemplo, foi um fenômeno assim, quase irrefreável na França, que tende a ser um mercado bastante, assim, extremamente popular, extremamente pujante, extremamente influente, mas assim, hermético em alguma medida, né? Até o Dragon Ball, até aquele momento, isso não existia, né, cara? E se você parar para pensar no nosso contexto particular aqui, Brasil, falando Brasil, isso também não acontece até a chegada, por exemplo, de Cavaleiros do Zodíaco. Então a gente está falando aqui de 2 Battle Shonens que foram extremamente importantes para trazer a indústria do mangá, mas que quando a gente faz uma avaliação estética das obras em si, você vê que elas têm muito pouco a oferecer, assim, em termos de influência. Você pode, claro, sempre fazer uma superinterpretação, uma extrapolação do objeto e encontrar ali, tipo, fios narrativos dos quais você pode tratar aquilo como um objeto e tirar uma teoria, mas no geral são obras de qualidade baixa. Sim. O Dragon Ball do Gokuzinho, nem tanto, porque realmente tem bastante coisa, mas assim, a partir de Dragon Ball Z, quando a coisa descamba simplesmente pra pancadaria, ou, por exemplo, pra Cavaleiros do Zodíaco, aliás, Cavaleiros do Zodíaco, cara, vou falar um negócio pra vocês, assim, eu não sei se a gente ia entrar nesse assunto, mas é que eu tava falando isso com um amigo recentemente, e eu vou repetir o que eu falei pra ele. Eu tenho uma inveja profunda, eu queria ser uma Sami Kurumada. Se em uma próxima vida você dissesse, quem você quer ser? Cara, eu quero ser uma Sami Kurumada. Por quê? Porque, cara, você imagina você ser uma pessoa que tem uma única ideia que presta a sua vida inteira, você ainda executa essa ideia de forma porca, da forma mais desleixada possível, e você fica milionário e ganha uma legião de fãs, cara. Eu sou muito fã do Masami Kurumada, cara. Esse cara venceu na vida. Assim, acho que não tava na pauta, né, mas só complementando rapidinho, acho que ele deve muito à produtora do anime, viu? Na boa. Na boa. Então, ele deve muito à produtora daquele anime, aos desenhistas daquele anime. Olha, eu vou questionar aqui, porque assim, Masami Kurumada fez Ring Nikakeiro, em que os protagonistas, no final, eles lutam boxe com a seleção de vários países diferentes,
lutam boxe contra os deuses gregos e no final eles lutam boxe contra Jesus. Escrever uma história em quadrinhos em que o clímax é os protagonistas lutando boxe contra Jesus, pra mim isso aí é gênio. É gênio, eu vou retificar e eu vou concordar com você, cara. Boxe com Jesus é coisa de gênio. Não, mas assim, só pra deixar absolutamente claro, aqui eu não tô fazendo um juízo de valor sobre quem lê e quem gosta, até porque assim, a quantidade de dinheiro que eu mesmo já gastei com esses gibis não tá escrito, né? A gente não tá nesse mundo só para ler obras das mais altas qualidades. A gente lê tranqueira também e se diverte com elas. É que eu vejo assim que numa percepção popular tende-se a atribuir influência e importância demais a esses fenômenos midiáticos por conta do barulho e do dinheiro que eles fazem. Mas se você observa, por exemplo, a história, a trajetória dos mangakás em si, especialmente até ali os anos 80, 90, você vai perceber que muitos desses caras... É uma coisa que acontece, por exemplo, meio análoga na história dos cómics americanos. Quando você fala, por exemplo, dos grandes autores dos cómics americanos, aqueles caras que foram redefinir e aumentar a qualidade dos gibis ali na segunda metade do século XX, você pergunta para eles sobre as influências desses caras, quem que eles vão falar? Cara, Robert Crumb, Harvey Kurtzman, caras desse tipo. Eles não vão falar, por exemplo, sei lá, Carmine Infantino, entendeu? Aqueles caras que produziam o grosso de gibi que a galera consumia. É a mesma coisa aqui. Mas vamos falar de Jack Kirby, que era um cara que produzia o grosso que a galera consumia. O Jack Kirby é um ponto fora da curva, né, cara? Sim, ele é um cara, é um dos poucos nomes da indústria dos quadrinhos que você consegue, tipo, unir um cara que era, tipo, completamente mainstream, mas que permanecia como uma influência para uma grande quantidade de autores, porque quando você tem a revolução da contracultura a partir dos anos 60, esse cenário muda e muda bastante, né? O Rafa estava falando aí da importância da Garo e do mercado, mas assim, a Garo ela chega já em final dos anos 60, começo dos anos 70, e assim, acho que vale a pena a gente comentar sobre o pós-guerra. Vocês já comentaram aí rapidamente, né? Mas, assim, eu acho que vale a pena dizer do estado do Japão no pós-guerra, né? Com tudo destruído. E que, assim, o mercado de mangá naquela época basicamente era o teatro de papel, Kamishibai, e as livrarias de aluguel, que, se não me engano, em japonês era Kamishidon, alguma coisa assim. Eu acho que, assim, antes de falar do pós-guerra, eu acho que é importante a gente falar de um momento que é bastante relevante para o mangá, que é os anos 30. Perfeito. Porque, assim, os anos 30 é o primeiro boom do mangá, assim, o primeiro auge dos quadrinhos. O Tagawa Suihiro, que foi o cara mais popular ali dos anos 30, que é o autor do Norakuro, que durou 10 anos, ele fazia várias outras coisas. Tipo, na época tinha brinquedo, tinha produto, tinha um parque de diversões do Norakuro durante a década de 30. Caramba! Sim, tinha comida enlatada, fósforo, boneco, tudo que tinha assim. Então, o boom da indústria em volta do mangá começa ali com o Norakuro do Tagawa Suihiro, o grande sucesso, assim, que era o cachorro vira-lata que entra pro exército, e ele tentava subir lá no exército. No começo ele tinha umas histórias meio atrapalhadas e tinha outras histórias que ele tinha que ir pra guerra, porque o Japão estava em guerra naquele período, né? Tem um livro que eu dei uma lida para me preparar para esse episódio, que é um livro que a JPC publicou vários anos atrás, que tem uma relação de algumas obras e ele comenta o Norakuro. E ele não chegou a falar de ter, inclusive, parque, né? Mas é curioso ver porque é um cachorro que entra pro exército do imperador. Não, é que é o país dos cachorros, sabe? Legal. No mundo do Norakuro tem o país dos cachorros, que tu olha, que tu vê que é o Japão, e daí eles estão em guerra com o país dos macacos, que são os chineses, sabe? Daí tem outros países ali, a Manchúria, os coreanos e tal, que cada um é um animal. E eles estão em guerra. Só que, assim, tem histórias que são de guerra mesmo, que o Norakuro tem que ir lá pra guerra e eles têm que batalhar com os outros animais, mas tem histórias que são comédia, assim, porque naquele período tinha o alistamento obrigatório, eu acho que era 3 anos de serviço, e o Tagawa Suihiro, ele teve que fazer servir no exército. Quando ele saiu do exército, ele começa a escrever essas histórias e tinha muita piada sobre as coisas que ele passou no exército, assim, então tinha um pouco de deboche, ao mesmo tempo que tinha um pouco de nacionalismo, porque o Japão daquele período não tinha como escapar do nacionalismo, né? Mas é importante, assim, o Tagawa Suihiro, antes dele fazer quadrinhos, ele fez parte do MAVO,
Ele estudou artes, e o MAVO era um grupo de arte de vanguarda japonesa da época, que trabalhava a partir de questões da arte modernista europeia. Vários membros do MAVO foram para a Alemanha, foram para a Rússia estudar arte e voltaram ali. O Tagawa Suruo, ele fazia parte desse grupo, ele largou o grupo para fazer quadrinhos, vários dos amigos dele acusaram ele de ser traidor, né, porque ele tinha abandonado o movimento e tal, mas ele começou a fazer quadrinhos porque ele achava que nos quadrinhos ele conseguia realizar algumas ambições estéticas que ele tinha como artista. E o MAVO, ele tinha muita influência do construtivismo, que é uma tradição de arte modernista russa. O construtivismo, assim, ele vai ser popular na Rússia logo na Revolução, logo que tem a Revolução Russa, mas depois que o Stalin assume, o Stalin vai proibir o construtivismo. Mas o construtivismo, assim, ele partia da ideia de representar o mundo a partir de formas geométricas, usando técnicas que eram usadas no trabalho cotidiano. O que são as ferramentas que a maioria dos trabalhadores tem acesso? Se a gente fizer arte com isso, qualquer pessoa vai poder fazer arte. E a arte vai deixar de ser algo elitista. Então tinha uma questão de deixar acessível a arte. E o Tagawa Suruo, quando ele vai fazer o Morakuri, ele vai fazer isso. Ele vai usar várias técnicas da representação a partir de formas geométricas. Nas histórias em quadrinhos dele, ele botava manuais ensinando a desenhar, como desenhar os personagens a partir de usos de formas geométricas e tal. E não só o Tagawa Suruo, vão ter outros artistas que também vão usar essa influência do construtivismo. Tem o Yoshimoto Sanpei, tem vários outros artistas do período dos anos 30 que vão trabalhar com isso, porque não só os quadrinhos, mas ali nos anos 20, o construtivismo vai ser muito popular no Japão. As teorias do Sergei Eisenstein, que é o cineasta russo construtivista, os livros dele vão ser traduzidos para o japonês. Inclusive, quando ele falava no construtivismo, né, de criar arte a partir de pegar objetos, elementos diferentes e montar eles para criar um objeto artístico, os japoneses vão se identificar muito com aquela coisa que eu já falei, né, a tradição deles de apropriação, mas o Eisenstein, num dos livros dele, ele fala da cultura japonesa como exemplo de arte feita a partir de construção, de apropriação de elementos. Então o Eisenstein vai elogiar o Japão no livro dele. E os japoneses vão ver aquilo e vão achar lindo. Olha só, o cara nos elogiou, então nós somos bons mesmo. Então, os livros do Eisenstein vão virar padrão nas faculdades de humanismo. O pessoal que estuda arte, que estudava cinema, que estudava literatura, todo mundo vai ler aquilo. O cinema japonês no período vai usar muita técnica construtivista. E os quadrinhos também. Então eles vão usar esses elementos das artes plásticas construtivistas, mas como esse pessoal eles vão tudo ler os manuais de cinema do Eisenstein, vão começar a tentar usar técnicas do cinema para compor a narrativa dos quadrinhos. Então aquela apropriação de narrativa cinematográfica vai acontecer nos anos 30. E vai ter um grande boom assim, nos quadrinhos. O primeiro boom do mangá no Japão vai ser nesse período e vai até 1941. Em 1941, o Ministério da Educação, que já não gostava de quadrinhos, eles vão começar a criar regras de censura e vão começar a se meter nas editoras e dizer para os autores como devem ser as histórias. E, ao mesmo tempo, vai ter a baixa quantidade de papel. Vai faltar papel porque o exército usava a maioria. Então, a falta de papel e a censura e a influência do governo nos quadrinhos, vários autores vão desistir. O Tagawa Suruo vai desistir, o autor do Tanque Kankuro também, os dois vão parar de escrever quadrinhos porque o governo vai começar a dizer para eles o que eles tinham que fazer. Eles vão pegar e vão embora, eles vão para a Coreia, vão para a Manchúria, para sair ali do campo da censura. Então, esse boom que vai ter nos quadrinhos dos anos 30, em 41, no auge da guerra, quando o governo começa a censurar, meio que quase desaparece. Assim. Então, de 41 até o final da guerra, até 47, 48, a indústria do mangá vai quase desaparecer. Outro elemento importante é que esses autores construtivistas dos anos 30 são os autores que o Tezuka lia quando era criança. Então, quando o Tezuka começa a fazer os quadrinhos dele no pós-guerra, que ele vai usar aquelas técnicas que lembram o cinema, que muita gente gosta do mito, né? O Tezuka, ele foi o cara que começou a colocar técnicas cinematográficas nos quadrinhos. Não, ele resgatou as técnicas dos autores que ele lia quando era criança. Caramba, então foi toda uma base, né? Cara, deixa eu só puxar um parênteses rapidinho. Você falou rapidamente do Tanko Tankuro. E, cara, esse é um personagem bem curioso, só pra dar um panorama geral aí pro ouvinte. É um personagem também da década de 30,
sabe-se lá o que é um personagem que veste uma carapaça em formato de bola e de dentro dessa bola ele tira diversas armas. É uma bola de ferro que cai do céu, tipo um meteoro, as pessoas se juntam em volta, sai braços e pernas e fica o corpo dele, né? Tipo uma tartaruga, sabe? E ele tira qualquer coisa dali de dentro. Eu pensei em Gantz, tipo, vendo isso, sabe? Tipo, mas acho que... Parece a bolsa do Gato Félix. Né? Pois é, mas assim, um precursor dos robôs, né? Dos robôs que iam vir décadas depois, né? É que ele não diz que é robô, né? Na história não diz o que ele é. É só uma bola de ferro que cai do céu, e daí tem braços e pernas, ele começa a ser herói. Inclusive, ele participa da guerra, porque todos os heróis da época lutavam na guerra, mas nunca explicam o que ele é, sabe? É o Sakamoto Gajo. Bacana. Sobre o mangá dos anos 20 e 30, só deixar aqui uma recomendação aleatória, porque é um cara que eu sigo e eu acho que ele faz um trabalho muito importante, é um gringo, ele chama Ike Exner, e ele tem um perfil no Instagram que chama Pré-War Mangá, tá? Assim, escreve assim, Pré-War _ Mangá. E ele faz um puta trabalho interessante, assim, de apresentar no perfil dele mangás desse período, né? Especialmente ali dos anos 20 e 30. E é bem interessante porque ele faz uma apresentação, assim, concisa, mas o bastante pra gente conseguir compreender tudo. Dá uma boa noção dessa distinção estilística que caracterizava esse momento, tá? E é bastante acessível, porque é só você entrar no seu Instagram. Então, assim, se você não quiser ler pilha de livro ou caçar obras que só existem em japonês ou algo desse tipo, eu deixo aqui a minha recomendação desse perfil. Eu acho que você... Infelizmente o perfil é em inglês, tá? Não sei se tem alguém que está ouvindo aqui, gente agora que não domina tão bem a língua, mas de qualquer forma é um perfil em inglês, então eu acho que é mais acessível do que um em japonês mesmo, por exemplo. E tem bastante coisa interessante lá para quem gosta dessa parte histórica e dá uma fuçada. Vamos lá, chama Pré-War Mangá. Ótima recomendação, hein? Eu acho que quando a gente começa a puxar do Osamu Tezuka, acho que é importante a gente já começar a falar do desenvolvimento da indústria do anime em paralelo com a indústria do mangá. Que assim, hoje em dia são indissociáveis, né? Mas assim, de onde veio isso? Aí eu vou deixar para vocês, né? Da pesquisa que eu fiz, eu diria que começou com o Tezuka, mas eu aceito o que vier. Tinham já animações dos anos 30 que eram financiadas por governos. O primeiro longa de animação japonês que tem é o Momotaro Umi no Shinpei, que é um longa de animação que são os personagens, os animais ali do Momotaro, daquela narrativa lá do período Edo, né? O pavão, o macaco, o cachorro e tal, que eles se alistam no exército e vão lutar no Pacífico, e é toda uma narrativa fanista que eles vão lá salvar as pessoas das ilhas da Indonésia, da Micronésia, dos invasores ocidentais. Então, assim, é toda uma narrativa extremamente militarizada, que usava personagens fofinhos, usando aviões, tanques de guerras e armas realistas. E a história é que, assim, tinha pessoas que queriam fazer, durante a guerra foi proibida a entrada de exibição de animação ocidental, né, inglesa, estadunidense, eles queriam fazer animações no Japão, só que tinha toda a censura e tal, procuraram o Ministério da Cultura, não deixaram, daí os caras, esses pretensos animadores, foram até o alto comando da Marinha e disseram para eles, olha só, os Estados Unidos têm a Disney, e a Disney funciona como uma propaganda cultural americana. Eles chegam nos países e colocam aquilo lá para passar a ideologia dos Estados Unidos. E se a gente não tiver uma indústria de animação forte também, nós vamos estar em desvantagem na guerra. Então eu consigo fazer com que a Marinha financiasse o nascimento da indústria do anime durante a guerra. E daí o que aconteceu é que depois, no pós-guerra, o Tezuka ele vai tentar reconstruir isso, né? O Tezuka, inclusive, do dinheiro que ele ganhava como fazendo os quadrinhos, ele vai criar a produtora dele para criar o sonho dele, né? Era fazer a animação para televisão, que era um período que não tinha no Japão. E ele é um dos caras que vai resgatar o mangá no pós-guerra, né? Essa indústria que tinha sido destruída, inclusive, pelo próprio governo. O Tezuka vai ser um dos caras que vai fazer ela reaparecer, né? É importante lembrar que o Tezuka ele tinha uma visão bastante, muito por conta, né, da influência que ele teve enquanto garoto de obras estrangeiras, né, de animação também. Ele tinha uma visão bastante global, ele tinha uma visão bastante abrangente do que é arte e de como você pode aplicá-la, né.
Ele, lógico, ele tinha como profissão, né, ser um mangaka e ser um animador, mas ele era um artista completo. Né, e mais importante do que isso, ele era um pensador da arte. A gente tem que levar isso em consideração. Ele não era só um cara que produzia muito e produzia bem, mas ele era um cara que ele tinha um foco, e que inclusive isso foi um dos motivos que o levou a fundar a Com. Ele tinha entre seus focos essa ideia, é que essa palavra hoje tem um peso um pouco diferente, mas enfim, entendam o estricto senso. Ele militava por uma compreensão dos mangás como uma forma de arte, porque é aquela história, um tópico que acho que talvez a gente tenha passado um pouco batido até agora, talvez porque seja meio óbvio, mas enfim, a gente fala de qualquer forma, mas é que assim como em inúmeros outros lugares do mundo, o mangá, história em quadrinhos, era visto como uma forma de arte menor, né? Muitas vezes produções descartáveis, coisas que não tinham status de belas artes, se você quiser colocar assim em termos mais ocidentais para compreender. E o Tezuka, durante uma boa parte da sua vida, ele teve como foco estabelecer quadrinhos, mangá, como uma forma de arte completa, como uma forma de arte no mesmo patamar de qualquer outra, porque esse tipo de hierarquização é inaplicável, né, e ridículo em muitos termos. Então, quando a gente fala de todo o trabalho que o Tezuka fez, tanto como mangaka como animador, a gente precisa levar muito isso em consideração, né, cara? Ele não era só um workaholic muito prolífico, ele tinha isso um pouco como uma missão de vida dele, né? E que inclusive assim, quando ele enfrentou obstáculos severos, ele passou pelo que provavelmente foi um período de depressão por conta desse tipo de idealismo que ele possuía e que ele praticava, né? O momento que ele lança com o Rafa já é um momento mais maduro da carreira dele, onde ele tá influenciado, ele acaba sendo influenciado pelos aqueles atores do Gekiga, né? E pela própria Garou também. Mas já é um momento onde ele começa a trabalhar os temas mais adultos. E assim, o período da Kun já é quando a segunda geração do Gekiga já estava toda, né? Porque a primeira geração do Gekiga dos anos 50 é o Saito Takao, o Takahashi Makoto, o Tatsumi Yoshihiro, que são um grupo de autores que eles vão se juntar ali em alguns núcleos, que eles tinham a proposta de fazer quadrinhos que não fossem para criança. Ali o quadrinho ainda na época era muito visto no mangá como algo que era infantil, e esses caras se juntaram e não, vamos pegar isso aqui. Eles acreditavam que o mangá era uma mídia com potencial para falar sobre várias coisas, e eles focaram, vamos fazer histórias em quadrinhos para públicos que não é infantil, vamos fazer quadrinhos para adulto, fazer mangá para adulto. Só que se a gente procura esses quadrinhos que eles faziam nesse período nos anos 50, o que eles viam como eles eram muito jovens, né? Os caras que recém tinham saído da escola ali com 17, 20 anos e tal. O que eles faziam, que entendiam que eram quadrinhos para adulto, eram quadrinhos de crime, de detetive, com morte, com tortura, sabe? Aquela coisa, olha como eu sou adulto, tem um monte de gente morrendo, tem um monte de crime acontecendo e tal. Um quadrinho policial, violento. Eles ainda tinham essa pretensão de fazer os quadrinhos para adultos, mas eles eram jovens, eles não eram maduros ainda o suficiente para entender o que era o adulto, né? O adolescente que acha, tem muito sangue, então é adulto. É mais ou menos nessa linha. E daí ali na década de 60, quando tem a Garou já é a segunda geração do Gekiga. Então, tipo, alguns desses caras ali, o Tatsumi, vai escrever para Garou, nesse período o Mizuki Shigeru vai para Garou, vai ter o Shirato Sanpei e tal. Eles vão propor um Gekiga, que é esse quadrinhos feito pensando em potencial da mídia, em fazer quadrinhos que não são infantis, mas eles já têm um entendimento diferente do que é um quadrinho que não é infantil, sabe? Eles vão tratar de, sei lá, temas oníricos, de questões sociais e de outros pontos, assim. Não, e a Garou vai estar fazendo um sucesso, assim, e no momento da Garou, quando vai ter essas histórias bizarras de crimes, de coisas, críticas sociais e tal, vai de novo ter uma repressão do governo, porque assim, tem momentos de censura dos quadrinhos no Japão. O primeiro é lá nos anos 40, no auge da guerra.
Depois, nos anos 50, vai ter um pouco por influência da censura lá que vai ter nos Estados Unidos, vai chegar no Japão e vai ter as queimas de quadrinhos nos Estados Unidos vão afetar também a recepção dos quadrinhos no Japão. O Japão ainda, na época da ocupação do estadunidense no Japão, né? E daí, no período da Garou, ali mais pro final dos anos 60, vai ter de novo uma narrativa do governo. Olha só, o mangá ele é má influência para os jovens, é coisa que vai levar eles vão ser delinquentes, vão ser vagabundo e tal. E vai partir do governo da época, do Partido Liberal Democrata e tal, as narrativas de que a Garou e o pessoal que fazia esse tipo de Gekiga, eles eram errados e que as pessoas deveriam seguir o exemplo do Tezuka, uma narrativa de que não é todo mangá que é ruim. O mangá ruim, problemático e danoso à sociedade é o mangá da Garou. Se vocês lerem o mangá do Tezuka, que tem bons exemplos, que é tudo bonitinho e heróicos, aí vão ser um bom exemplo, sabe? Vai ter um discurso moralista. E quando o Tezuka vê isso, ele vai de propósito ir para outro lado. Ele diz, vocês estão me usando como exemplo de certinho, então vou fazer as coisas erradas também. Então ele, para apoiar essa geração do Gekiga, inclusive, um dos motivos é para competir com a Garou, mas também para apoiar a proposta estética da Garou. Pegar, olha só, eu também estou do lado de vocês, eu não sou um cara que um objeto que é usado pelas narrativas conservadoras para dizer o que pode e o que não pode ser feito com o mangá. O Tezuka fala, eu também sou subversivo, né? Exatamente, não, isso. De fato. É importante a gente lembrar, às vezes a gente esquece um pouco disso, porque a maior parte dessas demografias, né, que a gente mencionou dos mangás, elas não têm essa preocupação, pelo menos não explicitamente. Mas assim, esses mangakás, principalmente da Garou e posteriormente da Kon, eles, de novo, não era regra para todos eles, tá, gente? Não vamos sempre homogeneizar. Mas assim, um tom geral é de que esses artistas se opunham bastante ao conservadorismo e às atitudes de censura do governo. Até por isso, né, muitos desses mangás eles sofriam com a censura, mas nas narrativas havia muita crítica às condições sociais e econômicas, mas também psicológicas do cidadão japonês daquele período, né? O Tsuge, por exemplo, foi brilhante durante toda a sua carreira escrevendo sobre esse tipo de coisa, mas esse tipo de posicionamento político, lógico, não vinha sem represália. Então é importante a gente lembrar que os autores que participavam dessas publicações, eles estavam dentro de um espectro político que não era um espectro político ordinário, se a gente levar em consideração que tradicionalmente e como, assim, num contexto geral, a história do Japão, a história política do Japão é uma história de conservadorismo de direita. É até hoje, né? Os governos japoneses, assim, de décadas para cá, eles não são muito diferentes, por exemplo, do modelo de governo estadunidense. A gente acha que, por exemplo, esse modelo diárquico de situação e oposição, ele equivale à esquerda e direita, e não é. A gente está falando, tipo... direita e mais direita. Direita, centro-direita, extrema-direita, entendeu? Você tem direita moderado até você ter, tipo, malucos mesmo. Mas, assim, não foge muito disso. E quando você tem artistas que, para usar essa expressão, né, que usou agora há pouco, que é tão clichê, mas é verdade, que são subversivos, é claro que esses caras vão virar alvo desse tipo de represália social. Mas assim, pegando o gancho dessa censura aos mangás, se eu traçando um comparativo com o que a gente teve nos Estados Unidos, que é algo mais próximo e talvez mais famoso aqui pra gente. O Japão não teve um Comics Code Atori. Não, mas como eu falei, na década de 40 não tinha o Comics Code, tinha uma portaria, tinha uma norma de censura do Ministério da Cultura. Tudo bem, já lá na década de 40, beleza, teve a censura e a partir dali só valeu o mangá para jovens, para crianças, mas o que veio depois disso, assim... Nos anos 60... Por exemplo, a Garou não foi proibida de... Nesse período dos anos 60, o governo apresentou uma proposta de lei para criar regras de censura dos quadrinhos de novo, acusando de ser subversivo e tal, tanto que o Tezuka, ele passou a fazer quadrinhos subversivos, ele sendo um Ayako, por exemplo, por causa disso. Porque estavam tentando votar e estavam tentando usar ele como exemplo. Olha só, nós temos que fazer quadrinhos só igual o Tezuka fazia.
E daí ele se revoltou e começou a fazer isso, que era para mostrar a oposição a ele. E como teve uma movimentação de resistência, acabaram voltando não aprovando a lei, mas tentaram. Ah, não, é aí que eu queria chegar. Não, mas não foi, né? Não passou. Não foi, mas tentaram. Sim. Não foi porque não deixaram, porque queriam. Porque é uma lei, não ia ser autocensura, ia ser uma legislação censurando, ia ser uma censura de fato. Isso é um comparativo, acho que interessante, porque, por exemplo, algo parecido nos Estados Unidos que deu certo, pô, assim, afundou a indústria, né? Tipo, afundou a indústria no sentido de que, tipo, limitou muito as possibilidades de histórias que foram feitas nos anos seguintes, né? Então, assim, poderia ter tido algo parecido no Japão e que bom que não teve, né? Não, nos anos 40 afundou a indústria também, né? Daí se recuperou no pós-guerra. Mas quando teve a censura, eles também destruíram o mercado. Inclusive, sobre a história do conservadorismo japonês, aplicada não necessariamente a mangá, mas a um objeto análogo, tem um canal muito bacana que eu sigo e recomendo, inclusive o apresentador ele é bastante bonito, chama Ilha Kaiju, e que ele fez um programa sobre o Kamen Rider Black Sun, em que ele deu uma senhora aula sobre a história política recente do Japão, que eu recomendo bastante para você ter uma contextualização mais abrangente disso que a gente está falando aqui, tá? Cara, eu falei pra todo mundo assistir a série e depois assistir o vídeo, cara. Ficou muito bom. Sim, sim. Essa é a ordem certa. Depois disso, o que resta falar? Surgiram os semanários, começaram a vender pra cacete. Surgiu o Dragon Ball e o Yu Yu Hakusho. Ah, é nesse momento que começa esses grandes fenômenos aí? Assim, no final dos anos... Acho que em meados dos anos 60, final dos anos... Não, na verdade, acho que final dos anos 50... Até final dos anos 50, as revistas que saíam eram mensais. Só que, assim, aí começou um movimento de televisão, só que o de se esperar é que a televisão comece a comer o mercado de mangás e as pessoas percam o interesse. Na época o que aconteceu foi o contrário. O surgimento da televisão trouxe mais interesse para os mangás porque começaram a ter adaptação em animes. Então, assim, o mercado se multiplicou. Então, o que começou a vingar em vez de revistas mensais, revistas semanais. E aí começou a se investir nessa demografia, né? Mangá shonen, mangá shoujo, mangás mais para crianças. Aí começou o movimento Gekiga, as revistas que a gente já comentou, Garou e Kon, já para um movimento mais de contracultura e mangás para adultos. Começou a se diversificar muito em questão de gênero. É um movimento que começa a ser muito intrínseco, né? Tipo, surge o mangá, tem o anime, ambos trabalham juntos, são produtos diferentes, mas para as mesmas pessoas e consomem ambos. Uma coisa alimenta a outra, né? Legal. Sim. Inclusive nos anos 70 ali já tinha, acho que no final dos 60 já tinha aquelas revistas especializadas em falar sobre programas da TV, séries de TV, animações que estavam passando na TV. As revistas comentavam sobre a série e traziam versões em quadrinhos das séries de TV, assim. Então, a indústria foi toda pensada para as coisas funcionarem juntos, assim. Isso nos anos 60, né? 50, 60. É isso mesmo. A gente já comentou, né, sobre o fenômeno midiático, o Battle Shonen. Acho que o pico de vendas da Shonen Jump, que é a revista semanal de maior vendagem, se não me engano foi em 1995, chegou a bater 6,53 milhões de cópias vendidas. A Jump ela se tornou mais vendida ali durante os anos 80, talvez 70, assim, porque na década de 60 era a Shonen Magazine. As grandes obras de sucesso que eram adaptadas para animação, para séries e tal, eram na Shonen Magazine, e depois teve a migração quando a Jump começou a crescer ali principalmente, acho no finalzinho de 70, começo dos 80, segunda metade de 70. Logo depois desse pico que eu comentei, começa a ter um declínio, mas por quê? As séries mais famosas foram meio que canceladas muito perto uma da outra. Então, tipo, Dragon Ball encerrou, Yu Yu Hakusho encerrou, Slam Dunk encerrou, e aí até surgiu One Piece e Naruto, né? Teve uma entre-safra aí. E também porque aumentou a concorrência, né? Tinham outras revistas de sucesso com histórias que também eram adaptadas a mais estudos de animação, procurando obras de outras editoras que também queriam concorrer. Então,
um foco que era muito concentrado na Jump nos anos 80, acabou sendo diluído entre outras publicações. Mas acho que o que se fala é que é de uma retração no mercado como um todo. Né? Atualmente não é o que já foi, né? Não é. Não, nem o mercado, nem os Estados Unidos também não é, o Japão também não é, não. Os anos 80, 90 foi um boom, assim, né? E você já quer falar do mercado de hoje? Da questão de amadurecimento, obras chegando no Brasil, alguma coisa do tipo? O mercado ainda é aquele negócio, tipo, tem mangá pra todos os gostos e pra todo tipo de público, né? Digamos assim, eu não sei vocês, eu já tenho quase 40 anos, né? Então, tipo, eu já não me identifico muito com um mangá como Dragon Ball, em que o cara recebe um chamado pra aventura e sai dando patada em todo mundo, né? Pra mim é mais algo do tipo, saio pra trabalhar, ganho meu salário e volto pra casa. Tipo, tô mais pra o homem que passeia, né? Taniguchi, né? Então assim, acho que o grande diferencial do mercado de mangás é isso, tipo, se eu vou lá pro mercado norte-americano, eu tenho que me contentar que o Homem-Aranha não tem grana pra pagar os boletos dele. Mas, tipo, beleza. Mas o mercado americano também tem a variedade, né? Só que não chega aqui. Sim. Que nem no Japão tem uma grande variedade de quadrinhos que nunca era. Tipo, quantos Yotoma, essas estruturas de quadrinhos de comédia de 4 quadros, que foi o Tazawa que começou, e até hoje no Japão tem revistas especializadas só nisso. Quantas foram publicadas no Brasil? Sabe, tipo, tem várias tradições de quadrinhos japoneses que nunca chegaram aqui, mas que lá são sucesso, assim, que existem há décadas, que a gente nem fica sabendo, assim. Bom ponto. Cara, agora uma dúvida, o Shin-Chan se enquadra nesse estilo aí de 4 quadros? O Crayon Shin-Chan? O Crayon Shin-Chan? É que o Crayon Shin, ele é descendente de uma tradição que começou a aparecer, inclusive, na Garou, na década de 70, que é o Retauma, que é dos quadrinhos que eram bizarros, feios, nojentos, intencionalmente. A ideia de conceitos muito bem elaborados, mas executados de maneira tosca, assim. Então, os desenhos feios de propósito, falando de coisas bizarras, assim. Então, a Garou, na década de 70, inclusive, tipo, o que sustentava a Garou, tipo, o Gekiga já tinha morrido, né, praticamente, era o Retauma. Foi um boom ali dos anos 70, dos quadrinhos de vanguarda japoneses dos anos 70. E o Shin-Chan é descendente, é filho desse pessoal aí. Bacana. Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Deu pra passar um panorama aí muito detalhado e muito rico aí, né? Sobre informações muito relevantes sobre o mangá, né? Como vários pontos aí que precisam de uma análise talvez até mais aprofundada ainda para trazer mais detalhes, mas acho que fica como um ponto de partida aí pra gente começar a discutir sobre essa mídia tão rica, né? Que cada hora tem uma obra nova chegando aí pra gente desfrutar. Eu queria agradecer muito, né, ao Rafael Ranieri e ao Rafael Machado aí por ter disponibilizado e ter abrilhantado o nosso programa aqui, e queria deixar esse espaço aberto, né, para vocês aí falarem como é que o pessoal, que eu acho impossível, né, não conhecer o trabalho de vocês, mas eu queria deixar aberto aí para onde as pessoas encontram vocês na internet, aí vocês se organizam para ver quem fala primeiro. Bom, eu queria agradecer aqui, aos ilustres, distintos membros da banca pela oportunidade. O papo foi ótimo, sempre bacana conversar com gente entusiastas de mangá, né, e que não são otakus fedidos. Essa é a parte mais importante. Todo meu respeito a vocês por isso. Bom, se você quer me achar na internet, eu não recomendo, você pode me achar no meu arroba, que é rafa.ranieri, tá? Tem lá o meu perfilzinho, não vale nada, mas é honesto, vai lá, troca ideia com você. Se você quiser procurar o perfil do meu serviço, da firma, você pode procurar em @formiga.elétrica, onde eu e mais um grupo de pessoas que são mais espertas do que eu falamos não só sobre quadrinhos, mas também sobre cinema, literatura, séries, tentando oferecer uma perspectiva diferente que possa contribuir para a reflexão sobre essas obras. Você pode procurar a gente também no YouTube, onde a gente tem um canal, Formiga Elétrica, onde a gente apresenta, além de resenhas de quadrinhos e lives, o nosso semanal Formiga na Tela, que é o nosso programa em que a gente investiga em vídeos que infelizmente mostram a minha cara e a dos meus companheiros,
tudo que vocês podem imaginar sobre quadrinhos, cinema, literatura e séries. O último vídeo que foi publicado agora enquanto nós estamos gravando esse programa foi sobre O Anel do Nibelungo, do P. Craig Russell. Então vão lá, deem uma olhada, se vocês gostam, se inscrevam no canal. E também a gente tem um podcast, o Formiga Cast, um podcast irmão aqui do HQueiros, onde nós trabalhamos os mesmos temas, mas com mais tempo para colocar vocês para dormir. É isso. Fica recomendadíssimo, vá atrás aí, porque o Formiga é referência para todo mundo, hein? E já tô curioso para saber sobre esse novo vídeo aí do Anel do Nibelungo, hein? Obra lindíssima. Eu assisti, hein? Ficou bom. Vou dar uma olhada. E aqui do meu outro lado tá o Rafael Machado. Rafael, esse espaço é seu. Muito obrigado de novo, hein? Eu quero agradecer pelo convite, foi uma satisfação participar. Se precisarem, podem me chamar. E quem quiser ver o que eu faço, vocês podem procurar no YouTube, que eu tenho um canal chamado Ilha Kaidu, que eu faço crítica de quadrinhos a partir de questões da história da arte e da teoria da arte. E daí eu falo de quadrinhos, mas às vezes falo de filme, falo de outras coisas, de outras mídias lá. Eles podem procurar no YouTube Ilha Kaidu, e também se vocês procurarem em outras redes sociais, vocês me acham por Ilha Kaidu. E é isso aí, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Perfeito, muito obrigado, a gente agradece aí. Esse programa com certeza não teria nem 10%, né, da qualidade. A gente ia falar 5 minutos e ia pra casa, cara, ia dormir, cara, é isso aí. Pedi vocês de dormir cedo, então. Mas é isso aí, Fábio, muito obrigado mais uma vez aí por abrilhantar esse programa novamente. E quem estiver ouvindo aqui, quiser acompanhar aqui os HQueiros, né? Só ir lá no Instagram, no Facebook, no @podcasthqueiros. E também conheçam nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse. Entre lá e conheçam nossas recompensas. Bom, acho que é isso, nos vemos no próximo programa. Falou! Valeu!